Eu gostaria de imediato, né, como a gente sempre gosta de conhecer um pouco da história daqueles que a gente traz aqui, não temos como conhecer tudo, né, porque o segredo do programa é esse, né, do nosso podcast, é conhecer a história de cada pessoa que nós trazemos aqui. Mas eu estive estudando um pouco da sua história aí, e eu vi que tu já é rodado, né, já tem bastante rodagem, uma pessoa que já está aqui na cidade, né, desde os 20 anos de idade, né? É isso, né? Eu creio que mais ou menos por aí, né? Eu sou eu sou natural de Viamão, né? De Viamão? Viamão, nasci e fui criado em Viamão. E mais ou menos uns 15 anos eu acabei conhecendo meu pai, né? Meu pai é daqui da praia, né? Uhum. E aí então eu comecei a vir mais seguido. Eu já veraneava aqui há muito tempo, né? Desde piazinho já, desde criança já conhecia o Pintão. Mas com 15 anos que eu comecei a vir mais seguido para cá, por conhecer meu pai, meus irmãos, né? Então comecei a criar um pouco mais de raízes aqui, né? Mas vim para ficar fixo aqui, hoje eu já estou, creio que há uns 22 anos mais ou menos que eu moro direto, né? Mais ou menos por aí. Bem como falaste, né? Com 20 anos mais ou menos, né? Eu daí fiz concurso, tudo, né? Primeiramente trabalhei com meu pai na oficina dele, né? O Paulo Biker, lá embaixo, lá na Rede Peixe. E depois fiz concurso na prefeitura, né? Hoje trabalho na prefeitura, sou operador de máquinas, né? Já bem conhecido no Quintão, né? Bem conhecido. Não tem como não conhecer, né? Né? E quase 18 anos já que eu estou na prefeitura também, né? Sou cristão, eu fui cristão lá atrás, né? E acabei me desviando. Eu fui adventista dos 9 aos 17 anos. Foi adventista? Fui adventista do 7º dia. E daí, por vir mais para a praia, né? Questão de verão, coisa, acabei um pouco saindo um pouco, né? Desvirtuando, né? E aí, depois disso, fiquei afastado bastante tempo. Em 2018, aí que eu vinha a conhecer a Família da Fé, que é a igreja a qual eu pertenço hoje. Amém. Que não é daqui, ela é lá de Viamão. A sede é Viamão. A igreja é de Viamão, né? Só como ela é uma igreja em células, né? A tendência de ter em vários lugares, né? Muito Porque bom. a célula, ela pode tanto ter em Viamão, como em Porto Alegre, como em Alvorada. Isso é o lado bom da célula, né? Isso é o lado bom da célula. Um dos lados bons, né? São vários lados positivos. Pois e conhecendo um pouco da tua história também, a gente, como nós da cidade, que não temos como não acabamos se conhecendo um ou outro, né? Sim. De vista, cada um trabalha no setor, num trabalho, uma cidade pequena, né? Então a gente acaba se conhecendo às vezes por vista, mas não conhecendo a história da pessoa. Isso. E a jornada cristã, assim, como é que aconteceu na tua vida? Né? Conta para nós, assim, como é que foi o choque, né? O encontro que tu teve com Jesus, assim. Como é que foi? Conta para nós, para nós conhecer um pouco da tua história, o povo conhecer um pouco da tua história. Sim. Quem não conhece ainda, né? Claro. Como eu falei lá no começo, eu tinha sido adventista, né? Foi bem na minha juventude. Claro, eu sou grato por tudo que vivi naquele tempo, né? E tudo que eu conheço de Bíblia, assim, né? Foi bastante naquele tempo que eu aprendi. Mas eu conhecia de Deus, sabia de Deus, mas nunca tinha, digamos, me encontrado com Deus. Nunca tinha tido aquela sensação de tu sentir a presença de Deus, né? Isso eu não tinha tido ainda. E aí, em 2018, quando eu conheci a Família da Fé, nós começamos a frequentar uma célula aqui no Magistério. E ali comecei a ir. Confesso que no começo eu não ia por buscar a Deus. Sim. Mas eu ia porque eu achava que, tipo, eu sempre tinha na minha cabeça que a igreja que eu frequentei lá atrás era correta e não existia outra igual. Então eu sempre ia para mais, era para confrontar, não para buscar a Deus, né? Foi assim o começo da minha história, assim, né? Retornando como cristão. E a partir disso, sempre me convidava, né? Disse, olha, tem um encontro com Deus, a gente faz um encontro com Deus na nossa igreja, se tu quiser participar. E aí eu fiquei curioso, né? Para conhecer um pouco mais e acabei indo nesse encontro com Deus.
E foi ali naquele encontro com Deus, onde que foi para mim o divisor de águas, que realmente me tocou, que eu voltei a ter uma paixão por Deus muito forte. Foi algo assim sobrenatural, algo que mudou a minha vida, né? Foi muito impactante. Realmente foi um encontro com Deus. Foi um encontro com Deus. Ali foi impactante, foi dali que eu decidi realmente estar com Jesus, buscar Jesus, seguir, né? Que ano foi isso? Foi em 2018. 2018? Em 2018, quando eu retornei, né? E aí comecei a frequentar Retornou para a fé, daí já na família da fé. Na família da fé. Uhum. Teve um encontro com Deus, Deus mudou radicalmente a tua vida. Sim, dali para diante foi tudo muito maravilhoso, né? Nossa igreja é uma igreja de célula, né? E é uma igreja que ela tem muitos treinamentos também, né? Sim. Então, a partir dali, eu fiz os primeiros passos, né? Me apresentei, porque eu já era batizado, né? Então, só me apresentei para a igreja em si. E depois disso, já comecei a fazer as outras fases dos outros treinamentos que a gente tem. Sim. Visando já me tornar um líder para um dia ter uma célula, né? Hoje, o irmão é uma espécie de missionário, pastor. Eu até, antes, quando eu convidei ali, eu não sabia como é que porque a gente sempre divulga ali, né? Sim, sim. Só que é pastor, missionário, evangelista e tal. Mas o que identifica assim no seu ministério? O senhor é missionário, é isso? Nós somos líderes de célula, né? Líder de eu célula, sou um né? líder de célula, né? Mas o cuidado que a gente tem com as pessoas, a gente poderia ser até chamado de pastoral. pastor. É um cuidado pastoral que se tem, né? Então, é claro, a gente não é chamado de pastor, mas é como se fosse, sim, pastor, né? Hoje em dia, se a gente pegar a questão celular hoje, né? Desde quando começou tudo, né? Eu estava lendo um livro até, se eu não me engano, é os 50 anos de esperança, do Po Young Cho, que ele é um coreano, né? Uhum. E Deus que direcionou ele a primeira vez. Então, ele direcionou esse coreano a ter igreja em células, porque no começo ele não fazia isso, né? Ele era uma pessoa, uma igreja tradicional, normal, só que ele foi acometido de uma doença e por essa doença que ele teve que ficar 10 anos entre o hospital e tentando fazer pregações. Só que ele ia pregar e passava mal, tinha que retornar. Meu Deus. Então, o Espírito Santo direcionou ele aqui. Aí ele mostrou essa visão celular para ele. Então, ele começou a fazer treinamentos, né? Uhum. Primeiro com os homens, mas os homens não quiseram na época, né? E provavelmente começou a ver que deu certo. E ali deu certo. Tanto que a igreja, que é a Igreja do Evangelho Pleno, lá na Coreia do Sul, quando ela bombou mesmo, ela teve 1 milhão de membros. Meu Deus do céu. Uma então, explosão, muito né? Forte. Uma explosão, né? E hoje a gente uma confirmação entende, de Deus. Isso. Hoje a gente entende, né, que a igreja de célula é uma confirmação de Deus, né? É um direcionamento do Espírito Santo para que a gente possa estar, como tu comentou lá, antes da gente começar o podcast, da gente poder estar falando para as nações, digamos assim, né? Exatamente. E a gente volta ao que é o princípio, né? Onde Jesus, né? Era de casa em casa, né? E na verdade, assim, ó, falando de célula, né? Até para quem está nos assistindo aqui ao vivo, nós estamos ao vivo também, e para quem vai assistir depois os cortes que vão sair do programa, e lá no YouTube, o programa completo também, a gente, é bom e importante hoje frisar que hoje nós vamos falar bastante sobre célula. Para você que está nos escutando, hoje nós vamos conhecer o trabalho, né, do nosso irmão aqui, do nosso irmão que tem um trabalho pastoral, porque cuidar é pastorear, né? Sim, sim. E trabalho com célula. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do irmão, hoje nós vamos aprender um pouco mais o que é célula, até para desmistificar, né? Vamos dizer assim, tirar a imagem de quem não conhece o que é célula, quem não conhece o trabalho de uma célula. Isso. Né? Isso é bom a gente trazer aqui no nosso podcast aqui. A gente traz pessoas de diferentes denominações, de diferentes igrejas, liturgias, né? Vertentes teológicas, porque cada igreja tem uma vertente teológica, sim. Né? Mas professando a fé em Jesus, acreditando na Bíblia, vai ser convidado e vai contar a sua história. Então hoje nós estamos aqui para conhecer a história do irmão, né? E para que você conte para nós o que é uma célula. Nós estamos curiosos para saber o que é uma célula, né? E se o senhor está aqui hoje é porque dá resultado. Sim, né? E os resultados hoje têm feito o senhor, né, chegar aqui para compartilhar conosco. Isso aí. E dentro desse assunto, eu quero já lhe fazer uma pergunta para o senhor. Célula.
Explica para nós, seria uma pequena igreja? A célula em si, ela é pode-se dizer, assim, que seria uma pequena igreja, né? Só que ela é uma reunião em grupos, né? Como Jesus fez lá no princípio, no Novo Testamento, né? Ou seja, lá a Bíblia fala que se reuniam-se nas casas Exato. e em grande grupo. Ou seja, é um direcionamento de Deus, tanto a célula como a igreja em si, como a reunião no grande grupo, né? O pequeno grupo e o grande grupo. Antigamente, os pais passavam conhecimento para os filhos nas próprias casas. Então, cada cristão naquela época, cada judeu naquela época, cada casa era uma célula. E aí depois se reuniam no grande grupo. Ou seja, então, se nós olharmos para a Bíblia, já existia célula lá atrás, sim, né? Sim. Dentro da Bíblia, se a gente vê no Novo Testamento ali, já existia sim. E é importante, meu irmão, nós falar sobre isso. Sobre célula, explicar o que é uma célula. Né? E pegar um paro bíblico, porque vem lá de trás, né? Do começo. Né? Jesus trabalhava com pequenos grupos. Jesus, ele realmente era um homem de multidões, mas ele era um homem de uma pessoa só também. Isso. Né? Então, as pessoas às vezes não conhecem o que é uma célula, a grandeza. Por isso que eu já lhe fiz essa pergunta. Célula é uma pequena igreja? Sim, ela é uma extensão de uma pequena igreja, mas ao mesmo tempo ela forma pessoas para que amanhã depois também se tornem líderes de células também. Isso. Né? Seria isso ou não? A célula em si, ela começa ali, né, no pequeno grupo, e dentro desse pequeno grupo se começa com uma amizade, né? E ali as pessoas começam a conhecer Jesus, né? E ali a gente vai tendo cuidado, né? A grande importância da célula é a gente ter um bom discipulado, né? Amém, glória a Deus. Ou seja, a gente... Nós conversávamos sobre isso, né? Antes do programa. Isso. Começamos ali, a pessoa ela vai descobrindo Jesus, né? Ela vai conhecendo mais a Jesus, e ali depois ela se batiza, e depois ela vai querer algo mais, ela vai querer um pouco mais, né? Vai ficar com Então, sede, é né? que nem o bebê, né? Quando ele começa ali, ele começa com leite materno. A Bíblia também fala nesse sentido, né? Isso. Então ali ele requer já bastante cuidado, né? Mas vai chegar um tempo onde que ele vai vir pedir o alimento. Ou seja, onde que vai haver o quê? O discipulado. Um alimento mais sólido. Um Seria alimento isso, mais né? sólido, né? Então, esse discipulado é feito, né? Com aquelas pessoas que já têm um amadurecimento maior, né? Isso é tudo por etapas, então. Vai sendo por etapas, né? Tudo por etapas, né? A gente é como se fosse uma escadinha. E ali vai se subindo, né? A gente Exato. começa com um bebê espiritual, dá a pouquinho tu vira filho, dá a pouquinho tu é jovem e dá a pouquinho tu é um pai. O que é o pai? Seria um líder onde que tu já estaria com a tua célula. Que bênção. Que maravilha essa sua explicação. Porque nos dá até uma visão, a gente entende que é algo organizado, né? Sim, sim.